Olá, bom dia, tudo bem? No Além da Arquitetura hoje, vamos receber a talentosíssima Carla Sorg. Carla, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Eu agradeço o convite. Carla, vamos lá. Você é formada em arquitetura, correto? Sim. Como que surgiu a ideia de ser arquiteta? Desde criança você teve esse lado da arquitetura, teve influência na família? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sempre, desde os 6 anos, falava que ia ser arquiteta. Eu Uhum, tenho o meu avô materno, que ele era projetista, então eu tenho esse convívio com projetos, com desenhos, desde essa idade. Então, foi daí que começou, né? uhum. E as pessoas nem sabiam o que era e eu falava que iria ser arquiteta. No meu último ano de faculdade, meu avô faleceu 6 meses antes, Nossa. né? Mas tudo bem, eu falo assim que ele estava ali comigo o tempo Aham. todo, né? E eu nunca pensei em outra profissão, Uhum. né? Eu acho que as pessoas falam, se você não fosse arquiteto, você seria? Não sei. Aí eu não Olha, saberia, porque é uma coisa que é um sonho de criança. que engraçado, né? Eu já passei por várias profissões. Eu já fiz logística, já fiz engenharia, já fiz arquitetura. Agora eu sou formado em designer de interiores, mas assim, sempre voltado um pouquinho para construção civil. Nunca tive explícito ali que queria arquitetura, designer de interiores. Mas legal a gente ver que vem desde criancinha esse desejo por se tornar arquiteta. Eu vejo que também a gente tem visto no seu Instagram algumas viagens. Nas suas viagens, você procura trazer, se inspirar? Como que funciona? Olha, eu acho que para nós da área, Uhum, as viagens internacionais, até mesmo uma viagem pequena, curta, ela traz muita referência, né? uhum, Então, às vezes, a forma de se fazer, você vê em algum hotel, em algum lugar, um restaurante, que você vai falar, nossa, dessa forma também dá certo. E quando a gente volta, né, dessas uhum, viagens, a cabeça volta fervilhando, né? Você uhum, volta com várias ideias, porque a arquitetura é aquela coisa, você tem que ter inspiração, mas tem muito trabalho. uhum. E aí não é só você ter a inspiração e aquela questão você não conseguir fazer com que ela sobreviva, com que Uhum. ela se transforme em realidade. Então eu sou também dessa parte muito técnica. Sim, Então não é simplesmente você ter a ideia e não ter como ela ser executar. É, executada. porque o papel aceita O tudo, o papel programa aceita aceita tudo, tudo. né? E voltando, né, lá atrás, quando eu iniciei, né, a faculdade, né, que eu entrei com 17 anos, eu já Uhum. sabia, era aquilo que eu queria. Nas minhas primeiras férias, meu pai falou: não, olha, arquitetura é lindo, maravilhoso, mas você não vai ficar só projetando. E Uhum. aí, minhas primeiras férias, porque o meu curso na época era integral, hoje a gente Uhum. tem cursos que são noturnos e Sim. tal, mas quando eu fiz, ele era integral, então você não tinha muito como fazer muitos É, estágios, né? não tinha uma janela. Não, mas eu, assim, eu trabalhei desde o primeiro ano, Ah, que legal. junto com meu avô, que era projetista, então eu passava todos os desenhos dele para o nanquim na época, na Ah, prancheta, depois migrando para o AutoCAD, aham. né? E aí eu fiz um estágio nessas primeiras férias com um construtor. E aí eu me apaixonei mais ainda, Caramba. porque aí eu fiquei em obra. Foi um mês, né, que foi as férias de julho, então eu ia às 7 horas da manhã para a obra e ficava em obra correndo obras tal com eles e aprendi muito Uhum. com essa visão, porque não era só projeto, então eu tinha a vivência da obra, tinha a vivência da questão dos projetos tal, Uhum. e foi muito bom, porque daí eu falei, não, é isso mesmo, não é outra coisa que eu quero fazer. É, e é legal você falar isso, porque eu tenho amigos que estão estudando arquitetura, design de interiores, e eles falam, como que é a vida pós-faculdade? Eu falo, gente,
A faculdade, ela dá o mínimo do mínimo para você e você não sobrevive depois da faculdade. Então você precisa entrar no escritório, você precisa entrar numa consultoria e vivenciar a obra, porque assim, o mundo lá fora é totalmente diferente do que se aprende dentro da faculdade, né? A minha faculdade era arquitetura e urbanismo, então a gente tinha muitas matérias de urbanismo, tá? Dentro da faculdade, para falar que fiz projeto residencial, eu fiz no meu TCC, porque eu fiz, a minha tese era sobre habitação de interesse social, e aí sim foi feito um projeto residencial. Dentro da faculdade os projetos são mais amplos, são grandes projetos, são projetos de museu, hospital, multifunções, tal, salas de música, né? Isso é muito bom porque te traz um conceito geral. E enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhava junto com meu avô, eu fiz esse estágio em grandes casas, tal, era um maior construtor da época na cidade, que era o seu Zé Barbosa, Zé Mineiro, né, que várias pessoas conhecem. Sim, conhecido tal, até hoje, bem, né? Conhecido. E aí eu aprendi muito com ele, muitas coisas, muita coisa de como você também não praticar dentro de uma obra, né? O que não dá certo, o que dá né? certo e o que não dá certo, né? Fiz também estágio com outras arquitetas. Quando me formei também trabalhei com uma outra arquiteta por um bom tempo, né? Assim, foram 2 anos, quase 3 anos, e depois vim para minha carreira solo. Então tá explicado um pouquinho dos seus clientes corriqueiros, né? Porque eu, na vivência da loja, eu vejo que você tá fazendo a residência, daqui a pouco você tá fazendo a empresa, daqui a pouco você tá fazendo o apartamento da filha, da praia, de São Paulo. Então vem disso mesmo, de multifunções, né? Multifunções. Sempre gostei dessa parte, né, de multifunções. Eu acho interessante. Lógico que a gente tem alguns setores mais específicos, né? Aqui em Limeira a gente tem o setor das semijoias, eu sempre atendi muitos clientes desse setor, né? Eu tenho clientes que estão comigo há 19 anos. Caramba. Hoje estou iniciando outra residência, já fizeram, já venderam, já fiz apartamento na praia, já fiz a fábrica, já fiz as lojas, e assim, são clientes que eu brinco que assim, eu não fico sem ver 1 ano. Não fica, é verdade. Né? Então daí faz apartamento do filho, e você acaba criando esse vínculo, né? Então isso é muito gostoso. E o legal é que você não para, né, no tempo. E você sempre vem inovando. Eu lembro quando você fez a cachaçaria. Meu, foi a sensação na cidade. O povo passava, tirava foto, chegava lá na loja com a foto da fachada da cachaçaria. Eu quero esse revestimento para minha casa. Eu confesso que até eu já sugeri para alguns clientes lá na loja que queriam um detalhe numa área externa. Eu mostrava a foto da cachaçaria e falava: que você acha da gente fazer esse orgânico? Aí agora tá voltando super, né? Super. Então você já lançou uma tendência lá atrás, né? E a cachaçaria foi assim um desafio, porque é uma franquia. Então a gente tinha as diretrizes da franquia e essa fachada eu criei. Caramba. E eu tive que mandar para a franquia para eles aprovarem. Defender a tese, né? Exato. E a gente também tinha a questão de valor. Nossa Senhora. Então eu falei, não, vamos fazer, era um revestimento na época que tinha um custo muito elevado, então não daria para fazer o painel todo. Aí eu fui criando, falei, não, se a gente for diminuindo, fazendo como se fosse um degradê, e o resultado foi super legal no final. Foi, e a fachada tá lá até hoje, tipo, tá lá, imortal, porque assim, dá dó de mexer, dá dó de reformar, porque tá super atualizada, né? E as pessoas ainda falam. Fala, às vezes chega até hoje na loja, o pessoal fala, nossa, eu queria algo nessa inspiração. Faz uns 8 anos isso. Olha que legal, então é algo que o cliente também não precisa se preocupar, porque você não vai
trabalhar na modinha, né? Não, assim, o meu trabalho, eu gosto muito da base neutra, Uhum, né? Então, assim, tipo, a gente trabalhar numa pegada mais atemporal, né? E trabalhar com detalhes, uhum. né? Aqui no escritório, né, que a gente está, o que que acontece? Essa minha recepção, eu tenho uma parceria com uma loja que a gente refaz ela Ai, que legal. de 6 em 6 meses. Então aí aqui eu ouso um pouco mais, coloquei uma tendência de um tom terroso, colocamos uma cadeira no tom de verde, que isso está muito em alta. Uhum. Isso foi feito, tanto é que a gente vai refazer agora sexta-feira, toda a nossa recepção. Ai, que legal. Isso foi feito já faz 8 meses. Né? E o que que acontece? Eu fui para Milão agora e a tendência é exatamente isso o que aqui. está aqui. Eu São os acompanhei. tons terrosos, o verde muito em alta, o orgânico. Então, assim, a gente fica feliz, Sim. né? Porque você fala assim, tô acertando, tô no Tá caminho acertando. certo. E o legal é você trazer essa combinação de cores, porque às vezes o cliente vem lá na Ele cabeça não dele enxerga. do bege, do branco, do preto, e você falar de um tom terroso, um sofá tom terroso, ele sai correndo. Aí ele fica Mas com medo. na hora que ele chega aqui, se depara com isso daqui, você fala, nossa, realmente combina, fica lindo, né? Porque pensa fora da casinha, pensa fora do normal, e a gente encontra esse ambiente aqui. Eu cheguei aqui e fiquei encantado com essa paisagem aqui. Eu não falo nada, é uma planta, é uma paisagem, né? Com o tamanho que é. Então, assim, é uma combinação assim, muito forte, muito bonita. E essa questão que você falou da folha, né, da folhagem, o que acontece? Eu tenho aqui no escritório, é uma coisa que eu falo muito para os clientes. Você pode trazer todo esse verde para dentro da sua casa e você fazer isso. Então a gente trabalha junto com o paisagista para ter algumas plantas assim no próprio jardim da pessoa. Ai, que legal. Então aqui nós colhemos essas plantas do nosso jardim e elas duram muito. Esse tipo de folhagem acaba ficando 2 meses aqui. Caramba! E sem plantar nada. Não, sem plantar. Só E numa agora água. a gente está até sem a água, ela aguenta. Olha que legal. Carla, no início da sua formação, geralmente as pessoas procuram uma inspiração arquitetônica, de design, ou até hoje, às vezes a pessoa gosta de algum estilo. Você tem essa preferência? Lógico que a gente não, nós como profissional, a gente tem um estilo próprio nosso, mas a gente não pode ficar inserindo nos projetos. Mas no começo da sua carreira, ou tem alguém que você se espelha? Olha, eu gosto muito aqui dos brasileiros, né? Vamos falar assim, a Fernanda Marques é uma arquiteta muito conhecida, o trabalho dela é muito bonito. É uma linha que eu gosto de trabalhar, uma linha temporal, que a gente brinca com algumas coisas, né? E você tem que estudar o estilo do cliente, entendeu? Você não vai impor a sua condição, né? Hoje os clientes eles já vêm com muita coisa, né? Vêm com uma bagagem e você tem que decifrar isso para traduzir na casa deles, né? Então a Fernanda Marques, a Patrícia Anastasiades são pessoas, o Isai Enfio, eu fui até no final do ano passado, vi palestras deles, né? Em São Paulo. O Isai é uma pessoa assim. O conceito dele é mais modernista, brutalista. Então eu acho legal a gente ir mesclando e conhecendo outras vertentes para a gente conseguir chegar no nosso produto final. Porque a gente é um produto. É um produto e é o que a gente fala, eu falo bastante. 5% inspiração, o resto é transpiração. Porque você tem que trabalhar muito para aquilo que você está projetando, o resultado fique fidedigno ou que chegue muito perto. Porque na verdade a gente trabalha com sonho, né? Então, assim, às vezes eu falo para o cliente, quando eu estou especificando, não tem profissional, a gente está especificando lá na loja, o cliente fala assim,
Ah, tá, pode ser. Fala, não pode, Não pode ser. Não pode Não. ser. Você tem que gostar, você tem que amar, você tem que pensar no seu pior dia. Você vai abrir a porta da sua casa ou da sua empresa, você vai falar, ai, que delícia entrando Que na minha empresa. alívio, eu quero ficar na minha casa. Né? E assim, eu escuto de vários clientes, como eu tenho os clientes, bastante cliente recorrente, né? Como a gente falou, é muito gostoso você ouvir assim, nossa, eu não quero mais sair da minha casa. Sim. Depois que a casa ficou pronta, eu me sinto muito bem aqui, eu quero receber, ou eu quero ficar aqui com a minha família, não quero nem ficar saindo do local. Ah, que legal. Ô Carla, e como que você define seus fornecedores, já que você tem um mix de mercado muito grande, ora residência, ora apartamento na praia, ora apartamento em São Paulo, como que funciona essa... Então, eu tenho os meus fornecedores que são de anos, a gente traça algumas parcerias, porque assim, eu acho que não é só a venda, é toda uma experiência. E é ser humano. Hoje, uma empresa top no mercado, ela pode acontecer de ter algum problema no fornecimento desse produto. Então, o lojista que a gente acaba indicando, tal, a gente sabe que a gente pode contar com esse lojista, você não é um número, né? Que isso é muito importante, porque existem algumas lojas, né, que a pessoa vai lá, vai comprar, é o mesmo produto, beleza, só que às vezes a loja não tem um pós-venda legal. Já aconteceu de cliente fechar numa loja que não era parceira nossa do escritório e mudarem a metragem. Aí, a hora que chegou, o que acontece? Faltou piso. Meu Deus. É um transtorno. É um transtorno. É um transtorno. E aí você vai lá ver, você pega o seu orçamento, o orçamento que veio para o escritório para a gente conferir, estava correto. Na nota, não. E os clientes, eu falo, cada um na sua, né? E o cliente, por ser leigo, ele só vai lá olhar o valor final. Ele não vai aferir lá todas as metragens. É complicado isso. Porque como a gente faz também a questão de acompanhamentos, então mesmo não sendo uma loja, eu falo, mande, vamos conferir. Só que assim, eu confiro orçamento aqui dentro do escritório. Então você percebe que é uma má administração e querendo enganar, né? Má conduta. Uma má conduta, exatamente. Costumo falar que ninguém faz milagre, né? Então, quando o cliente fala, nossa, achei um fulano e tal, mas enquanto fala, algo tem, ninguém faz milagre. Vamos ver o que está acontecendo. Não é, eu falo, não é dia de ação de graça, não é nada. Algo de errado, claro. Então, é muito importante isso de você falar dos fornecedores, porque traz uma credibilidade. A gente sabe que seu cliente não vai ficar na mão. Eu lembro muito assim de época de pandemia que foi um pererê para todos os lojistas. Eu falo que na época de pandemia a gente vendia sonho. Porque não tinha data, não tinha entrega. A fábrica falava 180 dias e às vezes dava 180 dias e não tinha produzido, não tinha. Eu lembro que, nossa, a gente fazia tem corrente de oração, a gente fazia corrente dos fornecedores, dos lojistas, para ver quem tinha o produto e comprava em outra loja para não atrasar o prazo de entrega do cliente. Teve casos da gente comprar um produto em São Paulo, a gente entregar para o cliente hoje, o produto eu faturava amanhã na fábrica. E a gente engolia aquele estoque, mas o cliente era a primeira opção e não podia atrasar o prazo de entrega. E aí tive casos que eu falava assim, não, a gente, então vamos fazer, não, vamos escolher o que tem. Porque não adianta eu te mostrar um produto que eu não, vai produzir daqui 180 dias. Não era garantido. Não era. A gente não sabia o que vinha depois e graças a Deus passou. Né? Já está tudo normalizado.
Carla, um desafio na sua profissão. Você teve algum desafio que você se lembra? Olha, o maior desafio que eu acho que foi no início, porque, querendo ou não, eu estou no mercado aí, se contar desde o período da faculdade, Aham. há 25 anos. Uhum. Então, o maior desafio foi a questão de ser mulher e nova. Que eu me formei com 22 anos. Muita coisa que lança e você precisa esperar um tempo para utilizar, para ver se aquele produto vai realmente dar certo, né? Porque às vezes você tem um lançamento aí de um chuveiro que fala que pode ser assim, baixa pressão, alta pressão, que ele vai ter aquela ducha conforme é especificado. A hora que você coloca na casa do cliente, não funciona. E é legal essa parte do estudo, que eu falo que a Carla é uma das pouquíssimas pessoas que a gente atende que ela chega dominando o projeto. Às vezes eu me deparo com ela quando estou especificando com ela algum material, ela fala com propriedade técnica isso para o cliente, eu falo, meu Deus, até eu falo, eu acho que eu não sabia isso. Que é tanto produto que a gente tem na cabeça que às vezes a gente não estuda afinco ali. E quando você vem falando, eu falo, tira o chapéu, porque ela estudou o projeto, ela foi pesquisar se aquele produto realmente ia atender o cliente dela, e assim, a gente tem pouquíssimos profissionais que fazem isso, então você está de parabéns, continue muito assim, porque só tem a dar certo, né? E a questão de quem está começando, vai começar, a ideia de trabalhar com alguém já formado no escritório, consultor, é legal a gente procurar ter a empatia, né? Nossa, eu adoro os projetos da Carla, então vou mandar um currículo lá no escritório da Carla. Eu gosto do fulano, do ciclano. Não tem nada que aparecer, pegar com o que você identifica. Até mesmo às vezes o cliente chega para mim lá na hora, quem que você indica de profissional? Eu falo, gente, eu não indico ninguém. Entra nos perfis do Instagram, ou vai fazer uma visita, vai fazer uma conversa, porque você tem que se identificar. E assim, a gente trabalha muito no pessoal. Entendeu? Como você falou, é um sonho, mas a gente não vende o sonho. A gente vende o projeto. A gente precisa entender o sonho do cliente para transformar aquilo em algo real. Que assim, eu vejo muito todo mundo falando, eu vendo sonho. Não, a gente não vende sonho, a gente vende um projeto técnico. E ele tem que funcionar. Porque sonhar, todo mundo pode sonhar. Vai virar um sonho se tudo realizar ali e tudo der certinho, senão vai ser pesadelo. Carla, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conhecer só um pouquinho da história dela. E assim, fico muito feliz de você ter aceito esse podcast, que é muito importante para a loja, muito importante para a nossa carreira. Queria agradecer em nome da toda a casa você ter recebido a gente, abrir a porta do seu lar aqui, do seu escritório, porque isso aqui não é um escritório, gente, é um lar. Você abre a porta e já se sente abraçado. A fachada, na hora que eu já desci do carro, eu já falei para a Isa, Isa, eu amo essa fachada da Carla de Seixo, então o Seixo também agora tá vindo super em alta. E quanto tempo tá essa fachada de Seixo, né? Nós fizemos aqui, eu finalizei a reforma principal há 10 anos. Então, olha. Eu gosto de usar muitos produtos e atemporais, muita madeira, as pedras naturais, o concreto. Eu vira e mexe, eu tenho uma coisinha de concreto ali aparente no projeto. Então, acaba virando uma assinatura, mesmo você tendo toda a questão de estudar o cliente, traduzir o que o cliente quer, não tem como, porque isso está no DNA do meu projeto. Sim. Por isso que eu falo muito que o cliente ele precisa se identificar com o profissional, porque acaba tendo o endossamento, a assinatura, então ele vai trazer a personalidade dele ali, entendendo, lógico, o projeto que o cliente quer, mas assim,
Se o cliente também veio buscar o seu escritório, é porque ele se identifica com o seu projeto, né? Não adianta ele querer você fazer vamos falar, um estilo todo rústico e ele querer uma casinha de boneca, que não vai rolar. Não é o... A não ser que seja uma fazendeira, né? Daí Exato, aí a gente vai estudar o perfil. Mas tem que ter identidade, a empatia com o profissional. Eu acho que o mais importante é a empatia. É a pessoa se identificar com você. Sim. Né? Porque não adianta você atender uma pessoa que ela não se identifica com o seu jeito, né? Com a sua forma de trabalho. Então é muito importante, às vezes as pessoas precisam ir mais que um profissional, não é a questão do valor, do número final, que é o que eu falo com os meus clientes. Isso a gente adequa, a gente vê, você vai conseguir. Mas se você não se identificar com o meu projeto, o meu estilo de entrega de projeto, né? Porque a gente tenta detalhar o máximo possível. É bem completo. Que a gente, aqui no escritório nós brincamos que projeto não é pastel. Não. E hoje a tendência é essa, né? As pessoas... Achar que é pastel, padaria, né? Padaria. Gosto do projeto, né? Muito obrigado mais uma vez de você ter recebido a gente e de a gente ter conhecido um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, né? Toda a casa sempre foi uma loja que me ajudou desde o início.